Oi pessoal, meu nome é Ariane, vou estar com vocês na disciplina de saúde coletiva. Nossa disciplina tem 40 horas, 2 provas e um trabalho ao final de cada aula. Espero que todos estejam bem neste momento delicado que estamos vivendo e estou à disposição para qualquer esclarecimento, ok? Então vamos lá. Saúde pública e saúde coletiva. São 2 coisas diferentes? O que vocês acham? Sim, né? Saúde pública é diferente de saúde coletiva. Saúde pública, ela está relacionada ao que estrutura a saúde para que a saúde coletiva possa funcionar. Por exemplo, a saúde pública, ela é a estrutura, né? Por exemplo, as filas do SUS, os médicos, os profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, tudo que está relacionado a uma estrutura da saúde, equipamentos, melhorias. Então, isso é a função da saúde pública. E a saúde coletiva? A saúde coletiva ela é responsável pela prevenção, a necessidade de prevenção de saúde. Por exemplo, campanhas de conscientização. Conscientização, a necessidade da vacina, é um momento super atual que a gente está vivendo. Conscientização, a saúde coletiva está funcionando na conscientização da aplicação da vacina do Covid e a importância da segunda dose da vacina do Covid para que realmente a vacina seja eficaz. Isso é uma promoção da saúde coletiva, tá? Um exemplo para que vocês consigam entender melhor. Então, saúde pública e saúde coletiva, elas são diferentes. Não é a mesma coisa, apesar de uma estar ligada com a outra para que funcione bem. Eu vou abordar com vocês um pouquinho da história da saúde pública no Brasil. A gente vai iniciar lá na época do descobrimento, né, onde tínhamos somente os índios vivendo por aqui. E uma maneira de sobrevivência, óbvio, era a maneira em que eles viviam e cada um se responsabilizava por si, né, através da medicina alternativa, né, curandeiros, plantas, rezas, né, era a maneira que eles tinham de tratar a doença, né. Aí eu coloquei aqui para vocês, baseando-se em conhecimentos empíricos, costumes culturais e crenças religiosas, os tratamentos iam de cantos à manipulação de ervas. O mais interessante é que esse padrão se estendia além dos limites de classes sociais, já que mesmo quem podia pagar pelos melhores serviços da maior cidade brasileira na época, o Rio de Janeiro, tinha à disposição pouquíssimos médicos. Então, quando descobriram o Brasil, o que aconteceu? Só tinha os índios. Eles tratavam como? De maneiras alternativas, rezas, cantos, ervas, e era a maneira que eles tinham para curar a doença. Quando as coisas começaram a evoluir no Brasil, não tinha médicos, né? E o Rio de Janeiro, que era uma cidade considerada a maior cidade, ela não tinha médicos. Então, mesmo as pessoas de maior poder aquisitivo, eles não conseguiam ser tratados de maneira diferente, sem ser essa maneira que a gente fala, que até hoje, né, na verdade a gente chama de alternativo, que seria hoje pra gente a homeopatia, cremes, né, acupuntura. Então, naquela época, as pessoas de maior posse financeira, elas não tinham condições nem para pagar. Por quê? Porque não existia médicos. Aqui é uma imagem para vocês
né, no Brasil colonial, os curandeiros, proporcionando atendimento de saúde aos menos favorecidos. As mudanças começaram a acontecer quando a família real chega ao Brasil, por volta de 1808, quando eles decidiram buscar refúgio aqui no Brasil, e começaram a ver a necessidade também à medida que as tropas de Napoleão Bonaparte se aproximavam de Portugal, né? Por quê? Porque eles tinham um estilo de vida sofisticado, né? Diferente das pessoas mais humildes. Acostumados com um padrão de vida requintado e uma estrutura urbana mais organizada, que era totalmente diferente aqui do Brasil, onde não existia condições de saúde, tanto que naquela época o Brasil era considerado um país doente, né? Os portugueses estimularam o crescimento industrial, a criação de estradas, a abertura de bancos, a renovação dos portos, desenvolvimento de manifestações artísticas e fundação de recursos universitários. Foi aí que surgiram as formações de medicina, né? Que começou a trazer a formação de medicina para o nosso país. A escola, o Real Hospital Militar de Salvador, foi um dos pioneiros na Faculdade de Medicina no Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência brasileira, tornando-se imperador. Por mais que os avanços acontecessem, né, que ele queria que acontecesse, foi pequeno, né, durante o seu reinado. Não foi, assim, nada de muito importante, né? Não houve grandes mudanças. Então, por mais que os avanços da saúde pública tenham sido pequenos durante seu reinado, mereciam destaque a instauração da vacina contra a varíola. A varíola foi uma doença que atingiu milhões e milhões de pessoas, em que ela era altamente contagiosa, causada por um vírus, né? Qual era a forma de transmissão? Muito atual também com o que a gente vê aqui com o nosso Covid. Ela era causada por sintomas gripais, né? Ela apresentava febre, tosse, a transmissão dela era por vírus, e o diferencial dela era as pústulas, que apareciam após a febre. Então, o período de incubação dela era mais ou menos de 7 a 12 dias, quando o indivíduo estava com a temperatura baixando, estabilizando, surgiam umas pústulas na pele. E ela era letal, certo? Houve muitas e muitas mortes. E aí, o que aconteceu? A vacina era a única maneira para combater essa doença. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, merecem destaque a instauração da vacinação contra a varíola em todas as crianças, a criação do Instituto Vacínico do Império, a instauração das juntas municipais que deveriam se responsabilizar pelas atribuições sanitárias e o estabelecimento da lei da Junta Central de Higiene Pública. Vale ressaltar que, além da varíola, as medidas buscavam controlar a disseminação da tuberculose, a malária e a febre amarela. Porém, a vacina, ela não foi muito bem vista, né? Ela teve a revolta da vacina em 15 de novembro de 1889, com um golpe militar que derrubou Dom Pedro, instaura-se a República do Brasil.
Baseando-se nos conhecimentos do Instituto Soroterápico Federal, criado em 1900, e na necessidade da reforma urbana e sanitária da cidade do Rio de Janeiro, o que está falando aí? Que eles observaram que realmente precisava de uma reforma, de uma melhoria, para quê? Para promover a saúde dos brasileiros, né? Porque não tinha condições. E sem condições de higiene, a gente sabe o que acontece. Que as doenças aparecem, né? Então, Oswaldo Cruz iniciou uma fase de intensas mudanças na saúde pública brasileira. E isso não foi muito bem visto pelas pessoas, né? Que ele impôs para as pessoas que deveriam tomar a vacina da varíola. Assim que foi imposta a vacinação obrigatória contra a doença para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. A varíola hoje ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde erradicada do mundo, tá? Por volta de deixa eu conferir aqui para vocês. 1980, ela foi considerada erradicada, tá? Então, atualmente, as vacinas da varíola, ela só é aplicada em militares. Na população em geral, ela não é administrada, tá? A população se recusava a tomar a vacina e, portanto, a campanha foi realizada contra a vontade do povo. Acho que é alguma coisa meio atual pra gente, né? Em relação à vacina da Covid. O medo, a insegurança, a gente, né, quando iniciou tudo, uma vacina nova, não sabia o que iria acontecer. Então, se a gente parar para pensar, para observar, estamos vivendo algo que o pessoal viveu lá bem no começo de tudo, não é verdade? A preocupação com a saúde pública aumentava cada vez mais e em 1962 o Ministério da Saúde criou a campanha nacional contra a varíola. Quatro anos depois, em 1966, foi criada a campanha de erradicação da varíola, que apresentou resultados expressivos, maior que a anterior. Cerca de 80% da população foi vacinada, diminuindo assim os casos da doença no país. A criação do Sistema Único de Saúde. Antes eu vou falar para vocês que antes da varíola, depois da varíola, ainda teve a pandemia da gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia no início do século XX, né, já algo um pouco mais não tão longe, né, no início do século XX, onde acontecia a Primeira Guerra Mundial. Já estava no final da Primeira Guerra, quando os primeiros casos de gripe espanhola foi detectado. Os primeiros casos surgiram nos Estados Unidos. Apesar do nome ser gripe espanhola, ela se originou devido à importância que a mídia espanhola deu para essa gripe, né? Então, foi por isso que foi denominado o nome de gripe espanhola. Ela também é muito parecida com o momento atual que nós estamos vivendo. A gripe também matou milhões de pessoas. A prevenção, não havia tratamento. A prevenção dela era o distanciamento social, evitar aglomerações, se proteger com o uso de máscara. E os sintomas era febre, tosse, coriza, bem parecido com o que a gente viveu
quase 2 anos também. A gripe espanhola ela durou por volta de uns 2 anos. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a criação do SUS, né? O SUS é o nosso Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde foi criado em 1953. Foi quando também iniciaram-se as primeiras conferências sobre a saúde pública no Brasil. Daí surgiu a ideia da criação de um Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele foi muito baseado na 8ª Conferência da Saúde. Deixa eu pegar aqui para vocês. A 8ª Conferência Nacional de Saúde. Uma das conquistas do grupo foi a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986. A criação do Sistema Único de Saúde, então, se deu em 1953, quando também iniciaram-se as primeiras conferências sobre a saúde pública. Daí surgiu a ideia da criação de um Sistema Único de Saúde, que pudesse atender toda a população. O SUS, ele é um sistema de saúde ótimo, mas infelizmente a gente sabe que eles que não recebe a verba adequada, né, a atenção adequada para ele funcionar, né? E aqui a gente vê que lá atrás, que com a ditadura, a saúde sofreu cortes orçamentários e muitas doenças voltaram a se intensificar. O que acontece hoje? É a mesma coisa. A gente vê cortes na saúde, então impedindo a promoção, a melhoria, né? A gente vê as dificuldades de encontrar leitos em hospitais públicos e alguns até privados, né? Quando há uma má administração, que é o que acontece no SUS. Mas o SUS, ele oferece tudo para que a pessoa ela tenha um ótimo atendimento em saúde, né? Então a gente tem que, às vezes as pessoas falam, eu não gosto do SUS, não gosto do SUS, mas vamos parar para pensar se toda essa verba que é tirada da criação do Sistema Único de Saúde, como ele poderia ser diferente? Isso é uma reflexão para vocês, ok? Em 1970, apenas 1% do orçamento da União era destinado para a saúde. Ao mesmo tempo, surgiu um movimento sanitarista, formado por profissionais de saúde, intelectuais e partidos políticos. Eles discutiam as mudanças necessárias para a saúde pública no Brasil. Aqui é uma foto da 8ª Conferência Nacional de Saúde e de onde de onde nasceu o SUS. A Constituição de 88 traz a saúde como direito de cidadão e dever do Estado. Outra importante conquista foi o sistema de saúde público, que ele deveria ser gratuito, de qualidade e acessível a todos os brasileiros e residentes no Brasil. Então, nós temos um serviço de saúde gratuito. E, infelizmente, ele não funciona como deveria, devido realmente aos cortes orçamentários, né, que o nosso país enfrenta. De acordo com a legislação, os objetivos do SUS são identificar e divulgar os condicionamentos e determinantes da saúde, formular a política de saúde para promover os campos econômico e social para diminuir o risco de agravos à saúde,
Fazer ações de saúde de promoção, proteção e recuperação, integrando ações assistentes e preventivas. Aqui eu coloquei para vocês o que é a saúde pública, né? O que eu comecei falando para vocês, que é um conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. Em nível internacional, a saúde pública é coordenada pela Organização Mundial da Saúde, composta atualmente por 194 países. E a saúde pública no Brasil? A saúde pública é aquela voltada para ações de manutenção da população, garantindo um tratamento adequado e prevenção de doenças. No Brasil, a saúde pública é regulamentada pela ação do Estado, através do Ministério da Saúde e demais secretarias estaduais e municípios. A Constituição Federal, como um dever do Estado, artigo 196, e como um direito social, artigo 6º, ou seja, um direito que deve ser garantido de forma homogênea aos indivíduos, a fim de assegurar o exercício de direitos fundamentais. Qual é a situação atual da saúde pública no Brasil? O que vocês acham? O Sistema Único de Saúde foi uma grande conquista para a população brasileira, sendo reconhecido como um dos maiores do mundo e usado como modelo em muitos países. O SUS, ele proporciona tudo, né? Tudo gratuitamente. Então, ele é modelo em outros países e foi realmente uma grande conquista, né? Porque se você parar para pensar, se você vai para países estrangeiros, Estados Unidos, por exemplo, lá, para você ter um atendimento de qualidade, você é atendido, mas a conta chega, né? Não é um serviço gratuito. Por exemplo, caiu e quebrou uma perna. Você vai ser atendido, mas você vai pagar por aquele atendimento, né? E não é barato. Aqui no Brasil a gente fala que o SUS, se cair, quebra uma perna, a pessoa é socorrida, levada para um pronto atendimento, transferida para um hospital, faz uma cirurgia e é tudo coberto pelo SUS, certo? Essa é a diferença, né? De um atendimento 100% gratuito, de um atendimento que você precisa pagar. Entretanto, a saúde pública no Brasil sofre desafios de mau gerenciamento e de falta de investimentos financeiros, né? Infelizmente, a gente vê muitas notícias que dinheiro da saúde foi desviado, que dinheiro não chegou no destino. Conseguimos vivenciar isso durante a pandemia também, né? Que dinheiro para hospitais, suportes, né? Foram desviados, ou então que construíram hospitais gigantescos e não tinham profissionais. Para onde isso foi, né? Com tantas pessoas precisando do recurso, certo? Não estou aqui falando de política, quero que vocês entendam, estou colocando situações atuais para vocês, para que vocês consigam relacionar a nossa disciplina, ok? Entretanto, a saúde pública no Brasil sofre desafios de mau gerenciamento, né? Como resultado, temos um sistema colapsado, na maioria das vezes insuficiente e com pouca qualidade para atender a população. A situação atual na saúde pública. Os principais desafios da saúde pública no Brasil são a falta de médicos, falta de leitos. Isso que eu tô falando para vocês é uma coisa que a gente vive há muitos anos, né? Não é de hoje que isso acontece. Quantas reportagens a gente não vê, né? Que falta médico, falta leito, falta recurso financeiro.
a espera nos atendimentos. Então, isso é uma coisa antiga, porém muito atual ainda. E é só algumas coisas que a gente vê, né? Aqui está uma foto para ilustrar para vocês a falta de leito, que é um dos principais problemas ainda na saúde pública do Brasil. Aqui eu abordei um pouquinho de um tema atual com vocês, que é a pandemia do novo coronavírus, né? Que se alastrou por todo mundo, causando muito medo, muito pânico, colapsando o serviço de saúde, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E não é para menos, né? O cenário é semelhante, já que aquilo que eu falei para vocês, em outros momentos da história da humanidade, em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos, causando impacto na saúde pública, né? O coronavírus, ele veio e ele lembra muito o que a gente comentou ali atrás, né? A varíola, a gripe espanhola, que acabou colapsando o sistema de saúde por falta de profissionais, a demanda muito grande, o sistema não conseguindo atender. Aqui para vocês, ó, as 5 maiores pandemias da história, que agora na verdade seriam 6, né, com o Covid. A peste bubônica, a doença é considerada historicamente a causadora da peste negra. Aqui a foto dos policiais vestindo máscara para se proteger. A varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. A varíola, ela é uma doença que, segundo historiadores, ela vem lá antes de Cristo ainda, né? Por isso, 3.000 anos. Felizmente, a varíola foi erradicada do mundo, né? Em 1980, após a campanha de vacinação em massa, que foi quando que eu comentei para vocês, que Oswaldo Cruz, né, fez a obrigatoriedade da vacina e por esse motivo ela acabou sendo erradicada. Agora uma pergunta para vocês refletirem. Vocês são a favor da vacinação obrigatória? Como fez Oswaldo Cruz? Que aí para pensar e a gente vai discutir depois, ok? Os médicos que tratavam da peste negra eram chamados de médicos da peste. Então, naquela época, era essa maneira que eles tinham para se proteger. Vocês já devem ter visto em algum filme de época, alguma coisa assim, essa máscara. A cólera é um dos mais atingidos, um dos mais atingidos foi o Haiti, em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente nas áreas mais pobres, né, onde não temos o saneamento básico adequado. A gripe espanhola, olha a gripe espanhola. Acredita-se que mais de 40 milhões, 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia da gripe espanhola em 1918. Causada por um subtipo de vírus influenza. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual da coronavírus, né? A SARS-CoV-2. E a gripe suína, que foi a nossa penúltima pandemia, né? Foi o famoso H1N1, a chamada gripe suína. Foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. Então, no século XXI, a nossa primeira pandemia foi a gripe suína. O vírus surgiu em porcos, no México, em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano. No fim de junho, 627 pessoas já estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, pessoal, hoje eu queria abordar com vocês, né, um pequeno resumo da história
da saúde pública no Brasil, para vocês terem ideia de quando ela surgiu, de quanto tempo faz que a saúde passa por dificuldades, por etapas, né, por melhorias, tentativas de melhorias, e como ela foi evoluindo, né? Que começou lá sem médicos, depois surgiram os médicos, e com os médicos vieram os outros profissionais da área da saúde, a criação do SUS. Então, podemos dizer que a passos de formiguinha houve sim uma evolução, né? E vocês aqui, agora, estudando, se formarem técnicos em enfermagem, vocês vão poder proporcionar cada vez mais melhoria para a nossa área de saúde, certo? Eu vou deixar para vocês também 2 vidinhos que resumem bem a historinha da história da saúde pública no Brasil e uma entrevista com o Dr. Drauzio Varella sobre a saúde pública no Brasil em meio à pandemia Covid, ok? Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Tenham uma boa semana e até a próxima.